Olá pessoal, eu sou o Otávio Artaete e sejam bem-vindos a mais um Giro Cultural. Hoje estamos aqui na Casa de Cultura Pretos em Conexão com a ativista cultural Rafael Hilário. Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Feliz em recebê-los aqui na nossa casa hoje. Então, Rafa, como é que surgiu a ideia do projeto Pretos em Conexão? A gente sabe que aqui em Guarulhos a gente tem poucos projetos que falam sobre racialidade, letramento racial. E aí a gente entendia que isso era uma demanda da cidade, até por conta da história da minha família. Minha mãe foi rainha do carnaval aqui em 1996, né? Então eu nasci logo em seguida. E desde esse momento, então, a gente vem discutindo sobre questões da cultura negra. Então esse espaço aqui era muito importante pra gente. Então, você pensa que é importante a implementação de mais projetos antirracistas, projetos que desenvolvam dinâmicas, atividades extraclasse, atividades que levem a cultura para suas casas? Com certeza, a gente sabe que o racismo tá aí, ele é velado, né? Muitas vezes a gente vê que racismo não existe, são frases muito utilizadas, assim. A gente tá chegando no momento do carnaval, por exemplo, e muitas políticas públicas que deveriam existir, todo mundo fala que, né, carnaval não pode. Mas por que o carnaval não pode? Só porque é um evento de cultura negra? Então a gente precisa questionar durante o ano, né, durante as nossas vivências, essas questões do porquê que o carnaval e o porquê a cultura negra não está em evidência. Então, em meio a isso, a gente precisa de mais projetos. Hoje aqui na Casa de Atividades, a gente tem 12 projetos em que a gente atua em comunicação e produção cultural. Então, desde cursos sobre influenciadores negros até aulas, né, em que a gente traz assim realmente sobre a construção social do racismo. E é muito importante a gente falar disso porque não é falado. Como eu disse no início, o racismo ele é velado. Então, esse aumento de políticas públicas para a cultura negra, né, durante os anos foi muito importante para consolidar projetos como o nosso, que é feito de forma comunitária. Então, Rafa, assim, a gente sabe que o racismo é velado, como você mesma disse, e que, como aconteceu no Carnaval de 2019, o Carnaval da Mangueira, lá do Rio de Janeiro, eles fizeram uma música em relação à cultura antirracista também, que tinha... não estou lembrando agora o nome da cantora, mas que eles retratavam em relação à escravidão durante todos os 500 anos, todos os anos que o Brasil meio que deixou uma marca, uma cicatriz na história. E que assim, vocês têm projetos de empregabilidade para as pessoas negras, projetos que desenvolvem o senso crítico para as pessoas que muitas vezes não percebem, ou às vezes estão dentro de uma situação de racismo velado, mas não estão conscientes disso? A gente começa aqui, na verdade, a criar os projetos. O primeiro projeto implementado foi o curso de letramento racial. Então, não adianta a gente falar sobre racismo se a gente não entender como essas pessoas se reconhecem. Então, o primeiro, a gente tem que fazer com que as pessoas entendam o que é racismo, entendam se elas são negras ou não, se ela faz parte da branquitude que oprime essas pessoas negras, para depois a gente começar a falar, então, de projetos de empregabilidade, projetos de cultura e que vão trazer essa pessoa para uma sociabilização. Então, quando a gente trata o Pretos em Conexão, a gente traz esse curso de letramento racial, que é exatamente para as pessoas se entenderem, né, em relação a quem são e também como elas se colocam no mundo em relação às opressões. E desse curso de letramento racial a gente vem trazendo outros projetos. Então a gente tem a Feira Pretos em Conexão, por exemplo, que é uma feira em que a gente trabalha o empreendedorismo negro. E aí dentro disso a gente oferece aqui na casa alguns cursos que são voltados ao empreendedorismo e à gestão. Então, para ajudar essas pequenas empreendedoras a como elas se colocam na internet, como elas vendem os produtos e como deixar isso cada vez melhor. Mas ao mesmo tempo, né, que a gente fala tanto em empregabilidade, empreendedorismo, a gente também fala, né, sobre a questão de políticas públicas e o acesso à cultura. Então a gente tem esse curso de produção cultural, em que a gente vai entender como são as políticas públicas da América Latina dentro do Brasil, para entender exatamente como que funcionam esse branqueamento histórico dentro da cultura. Aí dentro do projeto a gente tem aqui o espaço, em que a gente oferece oficinas culturais, dessas que são de teatro, circo, dança, sempre pensando
no porquê as pessoas negras não estão nesses espaços. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas dentro do circo foi muito comum em que pessoas negras estivessem em lugares, né, que a gente pode chamar de humilhação, como a Sarah Baartman, que foi uma mulher, né, que era uma mulher gorda e que infelizmente foi colocada ali como um objeto de riso durante muito tempo dentro do circo. Então o circo também já presenciou, já existiu com esse racismo, cresceu com essa questão histórica. E aí o que a gente vai fazendo? A gente tentar, né, desmistificar e trazer esse circo, esse teatro para a realidade antirracista, né, e para que as pessoas negras possam atuar. Então dentro dessa questão de empregabilidade, a gente também pensa, por exemplo, em como a gente deixa esse projeto sustentável para que esses professores recebam, para que eles possam ser empregados e a gente, como pessoas negras, não estejamos novamente sendo escravizados, talvez, pela cultura e pela mobilização popular. Com certeza. E agora, para finalizar, você acha que tem apoio suficiente governamental, seja nas instâncias municipais, estaduais e federais, de um incentivo grande o suficiente de entidades públicas e privadas para esses projetos antirracistas? A gente tem uma grande questão dentro da cultura, que é a privatização da cultura e também o desentendimento da importância da cultura que não é a opressora. Porque se a gente for pensar num âmbito geral, por mais que existam essas narrativas que a gente fala que a cultura não precisa, né, por aí você vai ver isso, e que cultura está sendo, só agora os negros podem falar de cultura, a gente sabe que isso tem um viés muito errado, na verdade, né, porque a cultura, ela tá aí, né, Gustavo Lima foi muito beneficiado pelas prefeituras do nosso país inteiro, né. Então, é sempre voltado para não incentivo à cultura quando é a cultura periférica, quando é a cultura negra. Mas quando é as milionárias, esses caras que cheiam da grana, aí... Aí a cultura pode, o agronegócio pode, né? O sertanejo universitário pode. Então, a gente tem esses 2 pesos, 2 medidas. E aí, quando a gente vai falar de políticas públicas, nesse governo federal, a gente fica muito feliz de que ele tenha uma atenção para a cultura. Então, quando a gente pega do governo anterior, em que teve, por exemplo, o fechamento do Ministério da Cultura, o fechamento da Ancine, né, da Agência Nacional de Cinema, que é um absurdo, a gente tem melhorias para este governo, porque a gente teve, por exemplo, Lei Paulo Gustavo, né, a gente tem aí uma Lei Rouanet, que é a parte privada melhorando em seus termos de políticas públicas, mas a gente sabe que tem muita gente fazendo cultura ainda sem receber, ainda sem conseguir se institucionalizar, porque é pouco, né? Apesar de ter esse investimento a nível federal, os municípios muitas vezes não fazem o que deviam fazer, deixando um bom dinheiro para as suas pastas. Então, se o município não acredita, não adianta só o federal tentar fazer. A gente precisa do município realmente estando junto com esses projetos, que a gente sabe que não é fácil. Muitas vezes eles vêm de voluntariado, eles vêm de pessoas que acham isso importante e sem grana, gente, não rola. E vocês são apoiados por alguma dessas leis de incentivo? Atualmente, a gente tem a Lei Paulo Gustavo, e aí a gente está exatamente com as nossas oficinas aqui através da Lei Paulo Gustavo. Mas o mais importante dizer é que em maio acaba. Então, se você puder ajudar, estamos aqui no Seróide, Avenida Candeia 1717, para receber o seu auxílio e o seu voluntariado. Muito bem, muito obrigado, Rafa, pela oportunidade dessa entrevista. E vai ficar aqui na descrição do vídeo o endereço, para quem tiver muito interesse de conhecer a casa. É um projeto incrível que eu recomendo muito para todo mundo que estiver assistindo esse vídeo. E muito obrigado, ficamos por aqui. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.